O Morro dos Ventos. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Final. Valéria, temos pouco tempo para nos encontrar. Nós nos veremos no estudo amanhã, no restante da semana, você leciona à noite. Já que as aulas à noite terminam em horário que todos costumam, aqui, dormir. Como nos encontraremos? Quarta-feira, posso buscá-la na escola. Escolhi quarta porque é o dia em que fazem novena na igreja e tem movimento na praça. É necessário mesmo dar aulas para 2 grupos. Vou me organizar para formar uma turma somente, decidiu a professora. Na terça e quarta-feira desta semana, vou comunicar que, na semana que vem, darei aula somente para a turma mais atrasada e, após as férias, haverá uma turma somente. Sábado, falou o jovem, iremos subir pela trilha no morro, combinamos de ir cedo e passaremos o dia na mata. Larissa virá com o namorado e quer muito ir. Você dará a aula, não pode sair mais cedo? Combinamos de ir às 9h30. Queria que fosse conosco. Darei aula até às 9h20, depois os dispensarei. Posso também, logo após as férias, ficar somente com os alunos do último ano. Já pedi para Dona Nadir aumentar minhas aulas no horário diurno. E, no sábado, para não deixar a turma que se formará prejudicada, no próximo semestre darei reforço somente a eles. Para os alunos do penúltimo ano, conseguirei colocar a matéria em dia no horário normal. Assim, darei aula no sábado das 7h30 às 9 ou 9h30. Isso é bom. Quando a Larissa vem a Morro dos Ventos, agita a turma. Ela mandou recado para, no domingo, irmos à chácara, onde nós seremos os cozinheiros. Serão muito agradáveis esses passeios. No sábado, você pode me pegar na escola. Farei isso, concordou Guilherme. Conversaram, planejando os passeios. Foram lanchar e depois ele a levou até a escada, foi embora, e Valéria foi descansar. Capítulo 15. Desentendimento no namoro. Como planejara, Valéria se organizou na escola para dar aula somente para uma turma, 2 vezes por semana, à noite, e, no sábado, pela manhã, para os alunos que iriam se formar. Na segunda-feira à noite, o encontro para o estudo foi muito produtivo. Foram marcadas somente 2 questões sobre as quais não chegaram a um acordo para indagarem ao grupo. Na quarta-feira, o casal de namorados se encontrou, ambos estavam gostando cada vez mais de estarem juntos. Os passeios no final de semana foram deveras agradáveis, tanto para eles como para a turma, divertiram-se bastante. Passaram o sábado no morro, seguiram por trilhas, fizeram piquenique. Larissa era realmente animada, amava programas ao ar livre, e seu namorado também. Além dos 4, foram mais 6 jovens. A turma era composta de pessoas entusiasmadas, educadas e amantes da natureza. Embora Valéria tenha se cansado, pois andaram muito, estava contente, gostou do passeio. Voltaram à noite. No domingo, reuniram-se pela manhã na chácara do pai de Larissa, o prefeito Soares. Como combinaram, foi somente a turma, que se divertiu cozinhando. Valéria e Guilherme estavam contentes e entenderam que eram prazerosos esses encontros, que eram afins e gostavam das mesmas coisas, até dos mesmos alimentos. Saíram da chácara tarde, Guilherme a levou até seu apartamento, onde se despediram. Na segunda-feira, o estudo foi agradável. Valéria havia lido o que iam comentar, achou até que entendera tudo, mas, ouvindo outras opiniões e os comentários, percebeu que estudar em grupo era muito melhor, pois compreendiam muito mais. Na quarta-feira, como não ia mais dar aulas, se encontraram mais cedo, foram lanchar e depois se sentaram num banco na praça. Nesse final de semana, comentou o rapaz, não temos programas com a turma. Larissa de fato nos agita. No outro, Cláudio e Silmara virão. Quero que aceite ir no domingo à minha casa. Busco você pela manhã e prometo que a trago à noite. Almoçaremos juntos, irá conhecer meus 2 sobrinhos. Valéria sentiu o corpo gelar.
Guilherme dera como certo, tinha planejado e estava contente por levá-la à sua casa. Não posso ir, pensou a moça e ficou nervosa. Tenho que me desculpar. Como ela não respondeu, o moço perguntou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? É que, Valéria gaguejou. Suspirou fundo e, sem olhá-lo, resolveu falar, o que fez pronunciando rapidamente as palavras. É que, repetiu, prefiro não ir à sua casa no momento. Por quê? O que aconteceu? Guilherme se preocupou. Podemos deixar para mais tarde esses encontros, respondeu ela. Penso que não é o momento para envolvermos um com a família do outro. Devemos pensar melhor no que queremos para depois ter essas intimidades familiares. Ficaram calados por segundos. Consegui falar, pensou ela, tomara que ele não se ofenda. A jovem percebeu que Guilherme também pensara em algo, e foi ele quem falou, desculpe-me, errei ao pensar que estávamos namorando firme. Não comentei, pensei somente, e, pelo jeito, errei em minha conclusão. Interessei-me por você, julguei que você também se interessara. Realmente não podemos julgar como certo sem perguntar à outra parte envolvida. Fui presunçoso. Tudo bem, Guilherme se levantou. Tenho de ir, vou acompanhá-la até o seu apartamento. Amanhã levanto cedo, vou dormir. Valéria não teve outro jeito senão levantar e o seguir. O moço não falou mais nada, não pegou na mão dela, foi andando. A jovem professora não conseguia pensar e não sabia o que fazer. Ao chegar, ele se despediu. Tchau. Quando nos veremos? Valéria conseguiu falar. A cidade é pequena, nos encontraremos por aí. Guilherme. Boa noite. Virou e, andando rápido, se distanciou. A moça ficou olhando-o por uns segundos, depois subiu as escadas e, ao entrar no apartamento, chorou. Guilherme se ofendeu. Será que agi certo? Prefiro isso a ver o desprezo em seus olhos. Como ficaremos agora? Chorou muito, estava muito triste, adormeceu, e seu sono foi agitado. Levantou no horário de costume e foi dar aula. Não viu Guilherme na quinta nem na sexta-feira que não deu aula à noite. No sábado, quando a aula terminou, ao sair da escola viu que ele estava parado em frente ao prédio, encostado na caminhonete. Valéria, andando rápido, foi encontrá-lo. Oi, disse ela sorrindo. Olá, falou Guilherme. Vim lhe dizer que não nos encontraremos este final de semana. Meus avós estão em casa e quero ficar com eles. Não tenho de lhe dar satisfação, já que não estamos namorando, estamos somente nos encontrando. Bem, é isso. Tchau. Entrou na caminhonete e saiu. A jovem mestra não sabia o que fazer. Não queria conversar com ninguém, por isso foi rapidamente para seu apartamento. À tarde, limpou, corrigiu provas, tentou se distrair. Fez o mesmo no domingo. Sentiu muito a falta dele. Segunda-feira foi esperançosa para o grupo de estudo. Sentou-se perto de Guilherme, e o estudo, além de ter sido agradável, foi como das outras vezes, proveitoso. Ao terminar, ele a acompanhou ao apartamento. Como estão seus avós? Perguntou Valéria. Bem, são meus avós paternos, moram em outra cidade, mas perto. É uma festa quando vêm nos visitar. Vou levá-los à casa deles na quarta-feira, por isso não nos veremos. No sábado, venho à tarde para o encontro com Cláudio e Silmara. Chegaram em frente à escada. Tchau. O moço foi se virando para ir embora. Valéria o puxou. Guilherme. Beijou-o. Foi um longo beijo. Ele se afastou, a olhou, virou e foi embora. Não sei o que pensar nem o que fazer, pensou a jovem. Ele não me beijaria assim se não gostasse de mim. Eu o amo. Valéria sentiu um aperto no peito e vontade de correr atrás dele e até de segurá-lo, dizer que o amava. Porém, sabia que, ao fazer isso, teria de contar a ele o que a afligia. Subiu as escadas devagar. A última semana de aula transcorreu mais amena, as provas já tinham acabado. Muitos alunos faltaram. Na quinta-feira, encerrou. Valéria não viu Guilherme. No sábado, Cláudio e Silmara chegaram, almoçaram e,
como combinado, se hospedaram na casa de Adolfo. Às 3 horas, reuniram-se na sala. A jovem professora chegou antes do horário, ficou esperando. Guilherme chegou com o grupo, cumprimentaram-se com um oi, e se sentaram perto. Depois de cumprimentos e troca de notícias, Silmara fez uma linda oração, e a reunião de estudos começou. Foram muitas pessoas, todas interessadas em compreender os ensinos de Jesus e de Kardec. Aqui estão os livros que trouxemos, falou Cláudio. Livros de Allan Kardec e outros da literatura espírita, são romances, histórias bonitas e esclarecedoras. Por relatos assim, aprende-se muito não só a doutrina como também são lembrados os ensinamentos cristãos. Temos também livros de mensagens e de estudos. Vamos formar a primeira biblioteca, e essas obras devem ser emprestadas. Nadir, você pode ficar encarregada de nossa pequena biblioteca. Sim, será um prazer organizar, respondeu Nadir. Vamos então abrir o Evangelho, pediu Cláudio. A porta estava somente encostada e escutaram. Com licença, podemos entrar? Era a família que procurara o grupo no outro domingo. O homem, a mulher e o filho. Guilherme se levantou, os recebeu, pediu que entrassem e explicou a Cláudio. No domingo, assim que foram embora, este senhor veio com o filho procurar por ajuda. Oramos por eles e pedimos para a equipe de trabalhadores espirituais que nos ajudassem. Desde aquele domingo, contou o homem, minha mulher não teve mais crises. Ela até engordou. Sentem-se aqui, convidou Cláudio. Vamos dar passes em vocês. Peço a todos que orem ajudando. Os 3 se sentaram no local indicado, Cláudio e Silmara se aproximaram, oraram por eles e deram passes, transmitindo energias benéficas. Quando terminaram, a mulher falou. Agradeço-lhes, tenho me sentido melhor desde daquele domingo. Rogo ao Senhor que continue me ajudando. Não quero mais ter aquelas crises. Não só vim para pedir auxílio, disse o homem, como também para agradecer. Não tive mais pesadelos. Muito obrigado, exclamou o garotinho. Quero ter minha mãezinha sempre assim, sadia. A senhora continuará bem, afirmou Cláudio. Leiam o Evangelho em seu lar, tentem ter bons pensamentos e, se possível, venham quando souberem que estamos na cidade. Como vieram? Perguntou Guilherme. Viemos de carona. Voltaremos a pé, respondeu o homem. Se puderem esperar a aula terminar, levo vocês ao sítio, ofereceu-se o agrônomo. Sendo assim, falou o homem, se você nos levar, queríamos assistir a palestra à noite. Podemos ficar até a noite na casa de uma prima de minha esposa. Ótimo, concordou Guilherme. Venham à noite e, após, os levo para casa. A família saiu. Cláudio fechou a porta e explicou, naquela semana, nos trabalhos de orientação aos desencarnados, que também é chamado de desobsessão, foi doutrinado esse espírito que perseguia essa família. Aproveitando que todos estão curiosos e querendo entender como se dá essa perseguição, vou explicar a vocês. Essa desencarnada estava muito rancorosa, sentia ódio dessa senhora por ela estar com seu antigo namorado. Ajudando-a a recordar do passado, soubemos que tudo começou na reencarnação anterior do trio, quando ela era casada com ele, que se apaixonou por essa senhora que estava sendo obsediada e se tornaram amantes, fazendo-a sofrer muito. Não perdoou, e a mágoa a acompanhou na reencarnação. Traída anteriormente, nesta última encarnação sua alma temia nova traição, daí o ciúme que a atormentava e consequentemente atingia o namorado. Desencarnou e, quando fez essa mudança, estava magoada, sofrendo pelo amor não correspondido. Perturbou-se e, assim que conseguiu entender o que acontecera, procurou pelo amado e o encontrou casado e com filho. Revoltou-se mais ainda quando reconheceu a antiga rival. Começou o processo de obsessão. Isto é, ela passou a ficar no lar deles destilando ódio, desejando que coisas ruins acontecessem. Quando ele dormia, seu espírito se afastava do corpo carnal e havia, às vezes discutiam e ela lhe dizia coisas terríveis e com ódio, ele normalmente acordava assustado por causa do pesadelo.
Aproximando-se da senhora, fazia-a ter crises nervosas e queria que, num desses acessos, ela matasse alguém e fosse presa. Penso que isso seria difícil porque essa senhora não tem instinto assassino, mas estava se perturbando tanto que talvez acabasse necessitando de uma internação. Ela conseguiu prejudicá-los muito porque encontrou um lar onde não oravam, eles não seguem uma religião. Conversamos com esse espírito e a fizemos entender que necessitava cuidar de si mesma, perdoar e tentar ficar bem. Conseguimos, e ela foi para um posto de socorro. Espero que não volte. Porém, se o casal passar, como prometeram, a orar, fazer o evangelho no lar, ter bons pensamentos, vir aqui assistir às palestras e receber o passe, essa desencarnada, se voltar, encontrará o local modificado e não conseguirá mais agir como agia, perseguindo-os. O que é obsessão? Perguntou Andréia. Cláudio folheou o Evangelho segundo o Espiritismo e logo encontrou o que procurava. Leu. Neste livro em que estudarão no decorrer do curso, no capítulo 28, item 81, temos: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Logo após, temos: a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que muitas vezes tem sua origem nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Cláudio fechou o livro e explicou. Obsessões podem ser simples e outras mais acirradas. Dessa moça era mais grave e a estava prejudicando muito. O obsessor está num estado de desequilíbrio, de inferioridade tão grande, que prefere atormentar o outro em vez de cuidar de si. Sofro, mas faço meu desafeto sofrer. É um sofredor que precisa de nossas preces, da terapia do amor e de esclarecimento. É visto como um carrasco que impele seu ódio vingativo contra as ofensas que recebeu. O obsediado, no momento, é vítima de uma vingança, mas normalmente sabe que já foi o algoz. Às vezes, essas desavenças vêm de longe e se ligam por perturbações. Ambos são doentes que têm de ser tratados, perdoar e pedir perdão para se livrar de torturantes problemas. Obsessor é uma palavra que vem do latim obsessore, aquele que importuna. É uma pessoa como nós. Vocês que continuarão a estudar, ler livros da doutrina espírita, verão que crianças podem ser obsediadas. A criança já foi adulta, tem experiência de outras existências e deve ter utilizado erroneamente seu livre-arbítrio. Podem existir obsessões recíprocas, duas pessoas, numa simbiose, passam a viver em paixões avassaladoras, num egoísmo a dois. O termo obsessão é também definido por ideia fixa, por alguma coisa, operando num estado mental doentio. Assim sendo, um encarnado pode obsediar outro encarnado, dominando o outro, e mascarar isso como ciúmes, paixão, orgulho e até sentimento de rancor. O obsediado, nesses casos, pode até se sentir amado, protegido por um amor tirano, possessivo, que sufoca a liberdade do outro. E temos visto encarnados obsediarem desencarnados. Por uma teia de pensamentos desequilibrados, não os deixam ser amados, viver bem no além, vinculando-se a eles obstinadamente. Cláudio fez uma pausa e continuou a explicar. Estou me lembrando de uma história que se encaixa bem no assunto que estamos abordando. Uma pessoa se encontrou com um mendigo que estava cego, com feridas pelo corpo, uma pessoa muito necessitada. Não só lhe deu a esmola como conversou com ele. Não era para eu estar assim, falou o mendigo. E como aquele que o auxiliou prestava atenção, contou, era jovem, sadio, uma pessoa comum, com problemas e alegrias. Fiz um favor a uma pessoa, e esta, agradecida, falou que, pelo favor recebido, ela me levaria a um local onde estava o livro da vida das pessoas daquela região. Num estalar de dedos, me vi numa sala fechada, e, em cima de uma mesa, o tal livro. Ela me falou que eu tinha 10 minutos para escrever o que queria no livro. Fiquei sozinho e procurei pelo meu nome, encontrei. Porém, pensei, por que não escrever algo na página do meu inimigo?
Era um vizinho que me ofendera em público. Achei sua página e escrevi rápido: vai morrer pobre e com feridas pelo corpo. Entusiasmado com a possibilidade de castigar meus desafetos, escrevi em outro: ficará cego. Lembrei-me de minha ex-namorada, que me trocou por outro: vai ficar sozinha, sem amigos ou familiares. Noutra página: irá esmolar. Aí o tempo venceu, fui tirado daquele lugar e me vi na rua. Preocupado com os outros, não deu tempo de escrever o que queria para mim. Não era para eu ter uma vida diferente desta que tenho. O mendigo deu por encerrada a sua narrativa. Acredito que o obsessor age assim: é uma pessoa comum que, em vez de aproveitar as oportunidades e cuidar de si, não de forma egoísta, prefere cuidar negativamente do outro. Ele me fez isso, merece aquilo. E acaba por sentir o que desejou para seus desafetos. Penso que, infelizmente, algumas vezes na vida agimos assim. Gastamos energia de maneira indevida, ficando magoados com indelicadezas e até mesmo irados com ofensas, que podem ser graves. Se isso ocorrer, se desculparmos, mesmo se não forem pedidas desculpas, se perdoarmos e cuidarmos de nós mesmos, aproveitando outras oportunidades, a vida muda, outros interesses aparecem. Obsessores perdem tempo e oportunidades. Essa desencarnada que orientamos poderia estar bem há tempos. E não podemos esquecer que agiu errado, que fez maldades que terão reações, como vimos na história do mendigo. O que ele desejou a outros ou talvez tenha feito atos para que ocorressem esses males aos seus desafetos atraiu para si, porque tudo o que fazemos tem retorno, sejam as boas ações, sejam as imprudentes. Por 2 vezes na minha vida, passei por situações parecidas. Uma vez, no meu trabalho, fui vítima de uma injustiça e fiquei chateado, triste e revoltado. Fui para casa. Ao chegar ao meu lar, minha filha veio correndo me abraçar e me mostrou, contente, um trabalho que fizera na escola em que tirara uma boa nota. Tentei sorrir e, amargurado, não dei atenção. Logo após, meu pai telefonou para contar que melhorara e que o médico, na consulta, o achara sadio. Também escutei por educação, sem me alegrar por ele ter sarado, havia meses que estava doente. Sentei-me na poltrona da sala. Minha filha se aproximou e falou: quando choramos, as lágrimas nos impedem de ver as cores. Como? Perguntei. Minha professora falou isso para João, que estava chorando por não querer ficar na escola. Estávamos pintando cartolinas. É verdade. Os que não estavam chorando viam as cores mais bonitas. Se você chorar, não irá ver as cores. Minha filhinha percebeu que eu estava com vontade de chorar, sentia-me, naquele momento, um coitado humilhado. Peguei o Evangelho, fiz uma leitura, me acalmei e decidi: vou ver as cores. Chamei minha filha, pedi para ver de novo seu trabalho, fiz perguntas, lhe dei os parabéns, a abracei e a beijei. Aliviado, entendi o que era ver as cores. Telefonei para meu pai, fiz perguntas, alegrei-me por ele ter melhorado. Filho, disse ele, achei, quando lhe telefonei, você triste. O que aconteceu? É que fui injustiçado no trabalho, estava aborrecido. Ainda bem que passou, disse meu pai. Porém, filho, pense bem, foi de fato injustiçado ou se melindrou à toa? Se recebeu uma injustiça, é melhor que cometê-la. Se você se melindrou, é bom pensar que não vale a pena. Pensei e concluí que, de fato, fui alvo de uma repreensão imerecida. Decidi esquecer o episódio. E, como não estava contente naquele emprego, procurei outro e deu certo. Outra vez foi no centro espírita, uma pessoa me chamou a atenção porque, na palestra que dei, falara algo indevido. Fiquei muito ofendido e decidi não ir mais. Quando cheguei em casa, fiz uma leitura do Evangelho e pensei no que acontecera. De fato, não seguir as regras que a casa espírita determina para as palestras. Estas devem ser otimistas, não falar em política, não devem ser abordados assuntos depreciativos e tristes. Entendi que me melindrei por orgulho. Orei, me tranquilizei, decidi continuar ativo no centro espírita e fiz um propósito de seguir as normas da casa.
Aliviado, agradeci, obrigado por continuar vendo as cores. Percebem como é fácil deixarmos nossos afazeres para cuidar dos outros por nos melindrarmos. Poderia ao ter recebido aquela injustiça e ter gasto energias para me vingar e, com isso, deixado de lado o lar, meu pai e tantas outras coisas. Ainda bem que não fiz isso. Concluí que aquele mendigo, em vez de estudar e trabalhar, se tivesse se organizado, estaria bem. Passou sua existência fazendo coisas para se vingar ou castigar seus desafetos, os anos de sua vida passaram e, quando ele percebeu que sua vida poderia ter sido diferente, já era tarde. Com certeza, se eu tivesse continuado vendo somente a cor escura da injustiça, teria perdido a ocasião de ver as cores que me rodeavam. Todos nós temos cores em nossa vida, basta vê-las. Não devemos ser nós os obsessores e não devemos dar oportunidades para sermos obsediados. Vivamos em harmonia. Ficaram por uns segundos calados absorvendo a lição recebida e foi Newton, um moço que desde o começo esteve presente com sua esposa, que quebrou o silêncio e perguntou: pode ocorrer o contrário? Fatos serem evitados por boas ações? Sim, com certeza, respondeu Cláudio. Sabemos de espíritos terem planejado ter doenças graves, passarem por deficiências e, encarnados, ajudando outras pessoas, somente passaram por um período doentes. Uma pessoa que faz trabalho voluntário adoecer ou ficar deficiente a impedirá de fazê-lo. E, para que não pare o que faz, a doença se amesiza. Isso se dá também porque a boa ação anula a ruim, corta a reação negativa. Sei de uma pessoa que planejou desencarnar aos 40 anos, mas, nessa época, estava fazendo um trabalho importante, útil, e foi permitido que ela vivesse muitos anos a mais no corpo físico. E outros, infelizmente, por se embriagarem, se drogarem e até fumarem, podem abreviar seus dias terrenos. Tenho de agradecer, falou Newton. Faço um trabalho voluntário e, após escutá-los, irei intensificá-lo. Vou contar o porquê de ter de agradecer. Faço, com amigos, muitos passeios, fazemos trilhas e acampamos. Com um passeio planejado e organizado, na véspera, minha esposa teve uma virose e não pôde ir, eu não quis ir sem ela. Chateei-me, porém não demonstrei. No domingo, fazendo um reparo em casa, feri meu dedo, um pequeno corte que sangrou muito. Minha mãe se preocupou, me levou para ser atendido por um médico, que fez um curativo e pediu vários exames, que fiz na segunda-feira. Resultado, minhas plaquetas estavam baixíssimas. No passeio, meus amigos sofreram um acidente, nada grave, graças a Deus, o jipe capotou, e todos se feriram. Se tivesse ido e fosse ferido por um corte maior, teria desencarnado com hemorragia antes de receber socorro. Uma virose da esposa, um acontecimento rotineiro, algo simples, fez com que não fosse ao passeio, e estou encarnado. Newton fez uma expressão engraçada, todos riram. Concordo, falou Cláudio, você tem de agradecer. São muitas as coisas que acontecem conosco e que às vezes não entendemos no momento, mas que vamos compreender depois, e esse, depois, pode ser até quando estivermos no plano espiritual. Meu filho queria trabalhar numa empresa, ficou triste por não ter passado na entrevista e achou injusto, porque outros sem o preparo e o conhecimento dele foram aprovados. Meses depois, conversando com um amigo que fora admitido, soube que essa empresa não era séria, enganava pessoas, não procedia com honestidade. Entendemos que, de fato, não seria bom para meu filho trabalhar num local assim, e eu concluí que ele não passou porque perceberam que era honesto. Pensei, será que ele, trabalhando lá, com o tempo não iria achar normal enganar? Isso teria sido ruim para ele, para seu crescimento espiritual. Temos um companheiro que, quando ficou viúvo, nos contou que era casado havia 5 anos, com 2 filhos pequenos, quando se apaixonou por outra mulher e combinaram fugir, ir embora e residir em outro lugar. A data marcada para irem foi se aproximando e ele não tinha coragem de contar à esposa, que era excelente pessoa. Faltando 2 dias para ir embora, teve uma cólica muito forte de rins, foi hospitalizado, sua urina estava com muito sangue.
O médico, talvez intuído, falou que era grave, talvez um câncer em estágio avançado. A notícia se espalhou. No outro dia, ele recebeu um bilhete, um amigo foi lhe entregar. Era da moça com quem ia fugir. Ela escrevera que era jovem para cuidar de um doente, que ia embora sozinha. Ele chorou, sofria pela doença e por ter sido abandonado. Logo depois, a esposa chegou, percebeu que estivera chorando e tentou animá-lo. Querido, vamos confiar, sinto que você não está assim tão doente, mas, se estiver, irei cuidar de você, eu o amo. No nosso casamento, ouvimos que deveríamos estar juntos também na doença. Talvez por causa das crianças, eu não esteja dando atenção para você. Não se aflija, estarei ao seu lado. Choraram e se consolaram. O fato é que não era grave, somente pedras nos rins. Aliviados, foram para casa, ele entendeu que amava seu lar, seus filhos, era grato à esposa e voltou a amá-la. Viverão juntos por 53 anos, até que ficou viúvo. Contou sua história bendizendo a cólica de rins. Com certeza, sua vida teria sido diferente se tivesse ido embora com a outra jovem, que era interesseira, não o amava e por quem sentiu somente uma paixão, que logo acabou. Cláudio fez uma pausa para logo voltar a falar do assunto. Temos uma amiga, trabalhadora do nosso centro espírita, que faz parte, há anos, da equipe desencarnada, chamada Eulália. Um dia, por meio de uma médium, nos contou a história de sua última encarnação. Era filha de camponeses pobres e morava com sua família perto de um convento feminino. Eulália queria ser freira, e o pai a levou para o convento assim que entrou na adolescência. Como não tinha dinheiro nem estudo, foi fazer o serviço pesado. Ela não reclamava. Por anos carregou água, limpou o chão, trabalhou na horta, suas tarefas eram muitas, 12 horas por dia, e ainda tinha de orar 1 hora de manhã, outra à noite e assistir a missas. 17 anos se passaram, os pais dela desencarnaram, 2 irmãos foram embora dali. Ficou doente, na sua pele surgiram manchas vermelhas e bolhas amarelas. Pensaram ser lepra. Eulália tinha muita amizade com uma freira mais velha, que era cozinheira, e foi essa amiga que cuidou dela, porém seu estado de saúde piorou. A Madre Superior mandou consertar uma cabana fora dos muros do convento, mas nas terras dele, para ela morar, pois ficaram com medo do contágio. Deram a ela as roupas e os cobertores que usava, também aves, e 2 freiras ajudaram-na a fazer uma horta. Eulália ficou ali sozinha. O trabalho era bem menos. Cuidava da horta, das aves, buscava água na cisterna. Ela sarou, mas não quis voltar ao convento e não usou mais as roupas de freira. Passou a ajudar as pessoas que moravam por ali, ensinou-as a ter mais higiene, fazia chás e orava por elas. Tornou-se conhecida como benzedeira, e todos da região a procuravam. Ela pensou que realmente tinha lepra e que, naquele momento, melhorara. A freira amiga lhe trazia toda semana alimentos, alguns permitidos, outros escondidos. Eulália também acolhia animais machucados e os tratava. Anos se passaram. Um dia, aquelas manchas na pele voltaram, principalmente no rosto e nas mãos. Ardiam e coçavam. Pioraram muito e passaram a doer. Eulália fez compressas com ervas, mas piorou. A lepra voltou, pensou. À noite, tentou descansar, resignada, orou, como sempre, e não reclamou. Escutou chamarem na. Acendeu a lamparina e abriu a porta. Julgou que alguém a procurava pedindo ajuda, querendo e fazendo como sempre, atendeu pensando em ser útil, esqueceu-se até da dor que sentia. Eram 4 homens a cavalo, ao olhá-la, um deles exclamou, é lepra. Ela é leprosa. Saíram a galope, não deixando ela explicar. Melhorou no dia seguinte, e, 1 semana depois, ficaram somente as marcas no rosto e nas mãos. Estando para completar 54 anos e sentindo que ia desencarnar, pediu para as mulheres que iam sempre lá em busca de auxílio que, se a encontrassem morta, a enterrassem ao lado da casa e repartissem tudo o que ela tinha entre elas. E isso ocorreu. Eulália estava fraca, doente, não se queixava e fazia todo o seu trabalho.
Desencarnou de madrugada, foi socorrida e logo estava bem no plano espiritual. As mulheres a acharam, enterraram seu corpo e pegaram tudo o que pensaram que lhes seria útil. Desencarnada, Eulália soube que não tivera lepra no convento, por estafa, num ambiente grande e com seu quarto mofado, teve alergia. Na segunda vez, aqueles 4 homens planejaram roubá-la e estuprá-la, mas isso não ocorreu por eles pensarem que ela era leprosa. Ao saber, Eulália chorou emocionada e agradeceu muito pela alergia ter voltado e a impedido de receber uma violência tão maldosa. Ainda bem que não reclamei, exclamou Eulália. Foram 1000 vezes preferíveis os ferimentos no rosto e nas mãos. Penso que nada que esteja ruim não possa piorar. Porém, muitos acontecimentos são inevitáveis porque podem ser reação de ações indevidas. Eulália recordou-se de que, em sua existência anterior, havia sido freira e superiora naquele mesmo convento, orgulhosa de seu poder, não impediu muitas freiras ali de trabalharem em exagero. Foi exigente. Cláudio deu por encerrada sua narrativa, olhou o relógio. Nossos estudos da obra de Kardec ficarão para amanhã. Foi muito proveitoso o que escutamos, opinou Nadir. Levantaram-se para ir embora, logo voltariam para a palestra. Guilherme falou para Valéria. Vou para casa, desculpe-me por não acompanhá-la. Temos de voltar logo. Valéria entristeceu-se, queria comentar o que ouvira na aula. Voltou para seu apartamento andando depressa. Capítulo 16. Entendendo-se com a mãe. 1 hora depois, Valéria voltou à sala onde estava o grupo com Adolfo. Logo, Guilherme chegou com os pais, a irmã e o cunhado. Ela se levantou para cumprimentá-los. Oi, Valéria, disse a mãe de Guilherme. Que pena que não pôde almoçar conosco no domingo passado. Venha, mamãe, vamos nos sentar ali, senão corremos o risco de ficar em pé. Guilherme, com delicadeza, os empurrou. Valéria voltou ao seu lugar à frente. A sala lotou, e foram somente 2 pessoas para conversar com Cláudio. Silmara leu algumas mensagens. Vamos começar, falou Cláudio. Silmara agora lerá um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Silmara abriu o livro onde estava um marcador e leu. Capítulo 17, Sedes Perfeitos, Parábola do Semeador. Lição tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, depois, de 18 a 23. Leu com sua voz harmoniosa os itens 5 e 6. A parábola nos conta que saiu o semeador a semear. As sementes caíram em diversos terrenos, como o pedregoso, ao longo do caminho, entre os espinhos e na boa terra, e frutificaram. Silmara deu por encerrada a leitura, e Cláudio explicou. Essa parábola do semeador, temos parecidas também nos evangelhos de Marcos e Lucas. Jesus lançou a semente dos ensinamentos de Deus indistintamente, em terrenos bons e outros não. Pela agronomia, ele não deveria ter semeado no caminho, entre espinhos, nas pedras, mas somente na terra própria, como o ensino das parábolas não é no sentido material, mas sim espiritual, o procedimento do semeador está correto. Os agrônomos encarnados não concordam, porém a entendemos pela agronomia espiritual. Os lugares citados são comparados com as almas humanas, que são dotadas de livre-arbítrio. E, por misericórdia, podemos modificar nossa receptividade de rocha e espinho para a da boa terra. E essa receptividade é maior ou menor. A semente dos ensinamentos de Jesus é sempre excelente, a diferença não ocorre pela semente, mas por conta do lugar, da alma humana. Esse ensinamento nos adverte da responsabilidade por estarmos ainda improdutivos, e somos culpados por essa improdutividade. Pelo nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por não produzir nada, pouco ou muito. O livre-arbítrio existe potencialmente em todos nós, seres humanos em pleno uso de nossas faculdades mentais, mas darmos frutos depende de nós. É necessário semear a verdade, o bem, seja qual for o resultado. Esse ensinamento do Mestre Nazareno convida-nos a sermos bons sem nenhuma intenção de obter resultados. Basta-nos a consciência do dever cumprido de fazer o bem sem olhar a quem, do que a do terreno em que semeamos.
O importante é sermos a boa terra e frutificarmos o máximo possível. Fizeram algumas perguntas, e Cláudio respondeu, instruindo-os. Depois, Silmara fez uma linda oração de encerramento. As pessoas se levantaram, conversando. Valéria foi se despedir dos pais de Guilherme. Somente falou boa noite porque Guilherme interferiu. Vou levar a família ao sítio. Tchau, Valéria, amanhã nos veremos no estudo. Todos saíram, Valéria, andando rápido, foi para seu apartamento. Estava doendo muito a indiferença de Guilherme. No outro dia, esperançosa, se arrumou e foi ao grupo de estudo. Guilherme se sentou ao seu lado. O estudo foi esclarecedor, leram as questões marcadas nos 3 livros e solucionaram as questões, acabando com as dúvidas. Vamos encerrar com uma oração e marcar o próximo encontro. Pedro virá no final do mês, talvez venha com o filho dele. Conversaram animados. Dessa vez, Adolfo não convidou ninguém para almoçar com eles, então se despediram. Logo mais, Cláudio e Silmara iriam embora. Guilherme aproximou-se de Valéria. Você vai para sua casa na terça-feira? Sim, irei, respondeu a jovem. Boa viagem e aproveite as férias. Vou almoçar em casa, iremos nos reunir, desta vez são meus avós maternos que estão lá. Tchau, nos veremos quando as aulas começarem. Virou e foi embora. Valéria ajudou Nadir a organizar a sala. Com tudo arrumado, saíram, foi almoçar na cantina e depois subiu para seu apartamento, estava triste. Guilherme se ofendeu mesmo com minha atitude. Talvez ele venha me ver mais tarde, à noitinha. Porém, esperou em vão. Muitas vezes olhou pela janela, ficou atenta aos barulhos. Nada, ele não foi. Demorou a dormir. Na segunda-feira, pela manhã, arrumou sua mala, deixou o apartamento em ordem e depois foi à praia andar um pouco. Ver o mar a acalmou. Depois do almoço, foi à cidade vizinha. Havia, entre as duas metrópoles, vários horários de ônibus. Foi ao banco e sacou o dinheiro que a mãe mandara, que era mais que pedira. Fez algumas compras e adquiriu a passagem para o dia seguinte para sua cidade, voltando a Morro dos Ventos. Resolveu pagar antecipado o aluguel, a cantina e depois ficou no apartamento, esperançosa de que Guilherme viesse se despedir dela. Mas nada, ele não foi. Por muitos dos que participavam do estudo espírita viajarem nas férias, o grupo resolveu parar para reiniciar no final do mês com a ida de Pedro. Com certeza não estamos mais namorando. Tudo culpa de minha mãe. Ai, não devo pensar mais assim. Prometi a mim mesma. Não existe culpa. Eu que decidi. É melhor esquecê-lo. No outro dia, no horário marcado, foi para a cidade vizinha e, de lá, para a localidade onde residiam sua mãe e avó. No ônibus, tentou se distrair, leu revistas e depois ficou pensando no que aprendera com o grupo espírita. Tenho de agradecer por esses conhecimentos e colocá-los em prática. Quando chegou, viu as duas a esperando. Desceu do ônibus e as abraçou, estavam saudosas. Foram para casa no carro da mãe, que Valéria não gostava antes nem de entrar. As duas falaram de como sentiram falta dela, e a garota contou da cidade, da escola. Embora tivessem se falado por telefone, contar pessoalmente era diferente. Como é gostoso estar no meu lar! Exclamou Valéria ao entrar em casa. A avó preparara para o jantar sua comida preferida, e as três, contentes, falando muito, jantaram. A mãe não foi trabalhar, e ficaram conversando até tarde. William, contou Alba, um mês depois que se separaram, começou a namorar Ellen, sua colega de escola. Só que ela agiu diferente. Com um mês de namoro, foi à casa dele, a que mora com a esposa, e contou para a mulher dele. Escutou, boba é você que, sabendo que William é casado, o está namorando. Sei o que ele faz e concordo, temos uma relação aberta. Se você aceita ser amante, tudo bem, porque eu sou a esposa e continuarei sendo. Ellen voltou furiosa, e William terminou com ela. Não sei como pude me envolver com ele. William não presta, exclamou Valéria. Resolveram ir dormir. Como minha cama é gostosa.
Que bom estar aqui. Precisei ficar longe uns meses para entender que gosto do meu lar, da minha cama, dos mimos da vovó. Cansada, dormiu. No outro dia, logo após o almoço, sua mãe saiu, e Alba pediu para a neta se sentar ao seu lado. Querida, não quer me contar por que, embora esteja contente por estar aqui, algo a aflige. Oh, vovó! Exclamou a neta. Valéria contou primeiro do fantasma da escola, das reuniões espíritas e depois de Guilherme. Minha neta, não acredito que você fez isso. Por quê? Senti medo de Guilherme me desprezar. Aí resolveu desprezá-lo? Querida, você não pode agir assim. Sente-se inferior, tanto que namorou William que basta vê-lo para entender que não presta. A senhora tem razão, pensava que era o que merecia. Valéria deu um longo suspiro. Enganou-se. Você é maravilhosa e merece sempre o melhor. Você agiu novamente errado. Devia ter contado a ele e deixado esse moço decidir, e não decidir por ele. Se Guilherme aceitar, vocês dois saberão como contar à família dele, e tenho certeza de que, ao conhecê-la melhor, eles não somente a aceitarão como irão amá-la. O que não pode é se julgar inferior e que não é merecedora de coisas boas e de um homem maravilhoso ao seu lado. Vovó, e se ele contar para as pessoas de Morro dos Ventos? Já fui tantas vezes rejeitada, discriminada. Talvez seja dispensada da escola. O que não seria nada mal, Alba sorriu. Voltaria para cá, perto de nós. Porém, pense bem, por que isso ocorreria? Por que será que você está sempre esperando por isso, pelo pior? Em vez de fugir, você devia ter contado a esse moço. Se, depois de ouvi-la, ele não a quisesse mais, é porque você errou em julgá-lo, ele não a merece. E se ele entender e não fizer diferença? Não devemos nunca desistir de algo ou de alguém sem tentar. O que faço, vovó? Valéria realmente queria ouvir a opinião de Alba. Guilherme deve estar pensando que você não o quer, que não gosta dele. Se não fizer nada que mude nele esses pensamentos, o perderá. Será que devo tentar? A senhora pensa mesmo que devo? Sim, você deve fazer isso. É covardia desistir sem tentar, respondeu a avó. Vou pensar. À tarde, Valéria foi se encontrar com umas amigas. Com muitas novidades, passaram horas conversando. No outro dia, saiu com a mãe e a avó para fazer compras. Não quero nada, mamãe, tenho muitas coisas. Vou comprar somente livros espíritas. Entraram numa livraria, a jovem comprou romances da literatura espírita e a obra de Allan Kardec. Filha, disse Margot, conheço um senhor espírita que tem me ajudado a resolver problemas com algumas moças, e eu o ajudo na sua assistência social. É um senhor muito bondoso, agradável e sábio, chama-se Pedro. Valéria sentiu um frio na barriga e pensou. Será que é o mesmo Pedro que foi nos ajudar em Morro dos Ventos? Se for, como o mundo é pequeno. Que centro espírita esse Pedro que conhece frequenta? Perguntou a moça. O mesmo que lhe dei o telefone, respondeu Margot. Você já falou de mim a ele? Indagou Valéria. Com certeza, respondeu a avó. Margot fala de você sempre que tem oportunidade. Eles sabiam quem eu era, pensou a garota. Talvez tenha sido por isso que queriam que eu ficasse perto deles. Queriam me ajudar, fazer entender que estava agindo errado com relação à minha mãe. Eu não quis vir embora com eles, perdi a carona. O que mais perderei, Guilherme? Voltaram para casa e, assim que chegaram, Valéria começou a ler um livro, um romance, e achou a história muito interessante. À noite, saiu com as amigas. No outro dia, visitou alguns vizinhos. Esforçava-se para disfarçar, mas estava triste. Devo ter perdido mesmo o Guilherme. Vovó tem razão, vou conversar com ele. À noite, ligou para a casa de Guilherme, a mãe dele atendeu, e Valéria desligou. Guilherme não gosta de atender o telefone, me disse que é sempre a mãe dele que o faz. Vou tentar amanhã e, se for ela quem atender, peço para chamá-lo. Vou dizer que preciso conversar com ele. Posso pegar o ônibus e ir até lá.
Pelo menos, depois dessa conversa, teria a resposta, sim, ou, não. Vovó tem razão, tenho complexo de inferioridade, e esse sentimento não tem fundamento. Posso muito bem voltar para cá, procurar outro emprego, e não vou deixar ninguém me tratar mal, nem vou escolher pessoas que não prestam para me relacionar. No outro dia, na hora do almoço, Valéria telefonou para a casa de Guilherme. A mãe dele atendeu. Oi, sou Valéria. Como vai a senhora? Olá, Valéria. Estou bem, obrigada. E você, como está? Sua avó está bem? Sim, encontrei todas bem, obrigada. A senhora pode chamar Guilherme para mim, por favor. Guilherme viajou. Não deu certeza de quando voltará. Quando chegar, direi que você ligou. Conversaram mais um pouco, despediram-se. Valéria chorou. Ele não quis atender, não quis falar comigo. À tarde sua mãe ligou e conversou com Alba, que, ao desligar, falou a Valéria. Nunca sua mãe fez isso, convidar alguém para jantar aqui em casa. Pediu para caprichar no jantar porque trará um amigo. Será que é o senhor Pedro? Do centro espírita? Perguntou a jovem. Deve ser. Talvez tenham se encontrado, e mamãe disse que eu estava aqui. Vou para a cozinha e capricharei no jantar. Se você e Margot gostam desse senhor Pedro, também irei gostar. Fizeram o jantar, Valéria se arrumou. Ficou esperando na sala e escutou a mãe conversando animada com alguém que, ao responder, pareceu ter a voz de Guilherme. Estou pensando tanto nele que parece que o escuto. Valéria, disse a mãe, venha cumprimentar nosso convidado. Ela se levantou do sofá e ficou paralisada. À sua frente, com sua mãe, estava Guilherme, que sorria. Esforçou-se e não conseguiu falar. Lágrimas escorreram pela sua face. A avó veio cumprimentar a visita. Boa noite, Guilherme a cumprimentou. Sou Guilherme. O Guilherme da Valéria? Perguntou Alba. Espero ser dela, sim, riu o moço. Mamãe, vamos à cozinha, Margot puxou Alba. Penso que os dois têm de conversar. Guilherme se sentou no sofá, puxou a jovem para se sentar ao seu lado e, carinhosamente, enxugou seu rosto. Não sou de desistir, falou ele. Não gosto de saber as coisas pela metade. Ofendi-me com sua atitude, depois pensei muito no que conversamos e concluí que você escondia algo e que talvez fosse sério, pelo menos para você. Fui à prefeitura e peguei, na conta telefônica, o número que você usou para ligar para sua casa. Liguei, sua avó atendeu, e eu perguntei o endereço, dei a desculpa de que era de um supermercado e que queria mandar um folheto. Com o endereço, resolvi vir aqui ver o que você escondia. Vim ontem para cá, hospedei-me aqui perto e perguntei de vocês pela vizinhança. Não precisei indagar muito, logo soube de tudo. Que alívio! Pensei que iria escutar um segredo tenebroso. Valéria chorava de soluçar. Querida, por que não me contou? Sofri pensando que não gostava de mim. Ela não conseguia falar. Beijaram-se, abraçaram-se forte. Fui então conhecer Margot, contou ele, na casa em que trabalha. Contei a ela que a conheci e o que se passou entre nós. Sua mãe também sente culpa. Quis se justificar. Disse que não vinha cobrar nada, queria somente entender. Vi o que sua mãe faz. Pedi para vir aqui com ela. Convidou-me para jantar. Pensei que não iria me querer quando soubesse. Concluiu erroneamente. E sua família? Perguntou Valéria. Meus pais não são preconceituosos. Eles a aceitarão pelo que você é. Bastarão alguns encontros a mais para eles a estimarem e aí, com certeza, não se importarão. Você não acha que esse fato, de meus pais entenderem ou não, realmente importa, acha? Se você se aceitar, fará os outros a aceitarem. Contentes, foram jantar. Depois, ficaram na sala conversando até tarde. Venha almoçar conosco amanhã, convidou Valéria. Venho e, após, iremos sair, falou Guilherme. Valéria dormiu feliz. No outro dia, o jovem agrônomo contou. Telefonei para mamãe, e ela me disse que você ligou e que era para telefonar para você. Disse a ela que nos encontramos e que estávamos bem.
O que queria me dizer? Queria falar com você, contar tudo, estava disposta a ir a Morro dos Ventos para conversarmos. Depois do almoço, saíram. Pegaram um táxi e pararam em frente à boate de Margot. Nunca vim aqui, não passava nem na frente, confessou Valéria. Pois está na hora de conhecer. Desceram e bateram na porta. Uma senhora abriu. Valéria, a menina Valéria da Margot? Sim, sou eu, a jovem respondeu. Entre, entre. Vá observando, pediu Guilherme. Muitos empregados são idosos e de muito tempo. Margot os trata bem, cuida deles. A mulher que abriu a porta foi apresentando os funcionários. Esse é o garçom, essa trabalha na cozinha. Todos sorriram para ela. Mamãe deve falar de mim para eles, que sentem me conhecer, pensou. Viu também 3 moças, concluindo que faziam programas, elas também foram simpáticas. À tarde, o movimento era pouco. Ainda bem que não vejo nenhum cliente, pensou Valéria. Depois de conhecer todos os que ali estavam naquele momento e a parte da frente do prédio que consistia na entrada, um amplo salão, foram ao escritório, onde Margot estava trabalhando. Ela ficou surpresa com a visita. Trouxia, disse Guilherme, para que entenda de vez que tudo aqui faz parte de sua vida, Margot. Margot não sabia o que falar, ficou olhando para os dois. Trouxe sua filha aqui, repetiu ele, para conhecer seu local de trabalho. Valéria, se você estivesse interessada, iria saber que sua mãe, pelo muito trabalho e boa administração, é dona deste lugar, do prédio. Se eu tivesse mãe com sua profissão, Margot, assim que me tornasse adulto, teria desejado entendê-la. Valéria, meu bem, penso que está na hora de você compreender e aceitar sua mãe. Valéria tremia, Margot estava branca com o susto, não esperava a filha ali, não sabia o que fazer, Guilherme parecia ser o único à vontade e continuou a falar. Margot, não quero que se chateie comigo por ter trazido sua filha sem avisá-la, pensei que vindo de surpresa seria melhor. Posso conviver bem com você, saberei separar a mãe da empresária. Espero que sejamos amigos, além de sogra e genro. As duas continuaram caladas. Vamos tomar um cafezinho? Perguntou ele. Margot se levantou, chamou por uma pessoa e pediu café. Logo, uma senhora veio com uma bandeja e o serviu. Você, menina Valéria, disse a senhora, é mais bonita do que nas fotos. Sua mãe se orgulha de você. Valéria sorriu. Bem, já que não querem conversar, vamos embora. Tchau, Margot. Puxou a namorada pela mão e foram saindo, cumprimentando as pessoas que ali estavam. Pegaram um táxi. Quando ele deu o endereço, Valéria se manifestou. O centro espírita do grupo? Vamos lá? Sim, o senhor Pedro nos espera. O centro espírita estava aberto naquela hora, 3 vezes por semana, abriam à tarde, e trabalhadores da casa se revezavam no atendimento aos necessitados. Valéria se admirou, o local era grande e limpo. Pedro veio recebê-los, dando as boas-vindas. Depois, entusiasmado, mostrou a casa para os dois. Pedro amava aquele lugar, depois, os levou a uma salinha reservada para conversarem. Alegro-me por vê-los aqui, exclamou Pedro. Senhor, quero que diga a Valéria como conheceu Margot e o que sabe sobre ela, pediu Guilherme. Sua mãe é uma pessoa boa, afirmou Pedro. O senhor sabia que ela era minha mãe? Perguntou a jovem. Sabíamos, todos do grupo. Margot fala muito de você, disse para nós que estava em Morro dos Ventos trabalhando, sabíamos seu nome e o que fazia. Assim que a vi, entendi seu conflito e que não queria que ninguém soubesse o que sua mãe faz. Preferimos orientá-la deixando-a perto de nós para que compreendesse que todos temos problemas. Estou surpresa. Obrigada por não ter comentado nada, agradeceu Valéria. Vou contar o que Guilherme me pediu. Pedro estava, como sempre, tranquilo. Margot nos ajuda muito. Ela tem enfrentado até pessoas perigosas. Que eu saiba, foram várias as vezes em que impediu garotas de serem levadas para outros países como escravas sexuais.
Com o nosso auxílio, tirou meninas das mãos de bandidos e traficantes de mulheres. Ajudamos as famílias dessas moças. Trabalham para Margot somente moças que assim o desejam, e ela não permite que sejam maltratadas. Ela impõe respeito, é uma mulher de coragem. Atitudes de sua mãe já me fizeram pensar, tirei a lição dessa amizade de que não devo nunca agir com preconceito. Realmente, erra quem faz maldades. No mês passado, uma conhecida minha, que se gabava de ser religiosa, certinha, boa, merecedora do céu, rejeitou socorrer um ladrão que fora esfaqueado. Margot o socorreu sem hesitar, cuidou dele, depois o entregou para a polícia. Isso porque os servidores do hospital estavam em greve. Logo que conheci Margot, pedi a ela que fizesse outra coisa. Ela me respondeu: quem cuidará das minhas meninas? Quem ajudará tantas garotas como eu faço? Ao visitá-la no seu local de trabalho, foi que entendi a preocupação de sua mãe. Faz 2 meses que Margot soube que um pai estava vendendo a filha de 14 anos para um senhor rico. Margot pagou mais, comprou a mocinha e, com a nossa ajuda, essa menina ficou morando com uma senhora. Sua mãe a colocou na escola, a levou ao médico e ao dentista. Margot falou para essa garota: se você quiser ser honesta, terá o nosso apoio. A garota respondeu que queria ficar morando com a senhora e que ia ser obediente e boa. Quando fiquei a sós com Margot, perguntei: o que é ser honesta para você? Recebi a resposta: não ser prostituta. Não, senhora, afirmei. Ser desonesto é ter a atitude desse pai e desse senhor que queria comprar essa meninota. Por isso que não mudo de profissão, respondeu Margot. Então a compreendi e passei a admirá-la, porque há muito já a respeitava. Valéria, Pedro a olhou carinhosamente, espero que não se envergonhe mais de sua mãe. A jovem chorou, Guilherme a abraçou. Permaneceram calados por alguns segundos. Venham conhecer outros trabalhadores da casa. Logo mais teremos um trabalho de atendimento, convidou Pedro. Saíram da sala. Ora, que surpresa! O casalzinho de apaixonados de Morro dos Ventos. Alice veio abraçá-los. Foi uma visita agradável. Voltaram de táxi. Penso que você me deve uma explicação, falou Valéria. Faz 2 dias que estou aqui, contou o moço. Cheguei e, de fato, fui, em primeiro lugar, ao endereço em que mora, observei as da casa da esquina, não queria ainda que você me visse. Escutei pessoas pela vizinhança. Logo entendi o que você escondia. Fui ao centro espírita à noite e conversei, depois da palestra, com os senhores Pedro, Cláudio e com Silmara. Eles sabiam de quem você era filha. Contaram coisas sobre Margot, porém, mesmo se escutasse fatos diferentes, saberia separar você de sua mãe. Fui conhecer Margot, quando falei quem era, ela não sabia o que fazer. Entendi que sua mãe sempre receou suas atitudes. Espero, querida, que aceite sua genitora e a você mesma. Valéria voltou a chorar. Não conhecia esse seu lado de chorona. Obrigada, Guilherme. Amanhã cedo irei embora. Já? Perguntou a jovem. Tenho de trabalhar. Vim de ônibus, e a viagem é de 5 horas. Tenho muito o que fazer nesta época do ano. Penso que não dá para voltar aqui nestas férias. Irei antes, decidiu a moça. Guilherme, queria tanto que seus pais me aceitassem. Aceitarem-na depende de você. Quanto ao que sua mãe faz, talvez eles demorem para entender. Vamos fazer o seguinte: irá frequentar nossa casa, conquistá-los. Não é difícil, você é educada e agradável. Aí eu conto, e verá que tudo ficará bem. Espero, desejou Valéria. Também espero, querida, que você nunca mais se sinta inferiorizada. Chegaram à casa, Alba os esperava para jantar. À noite, Guilherme se despediu, iria embora no outro dia bem cedo. Valéria não foi dormir, resolveu esperar pela mãe. Margot se assustou por vê-la acordada sentada no sofá. Mamãe! Valéria se levantou e a abraçou, um abraço apertado. Ambas choraram. Por momentos não conseguiram falar. Uma enxugou o rosto da outra. Penso,
filha, que devia ter contado a você, e há tempos, minha versão da história. Eu nunca quis ouvi-la, Valéria falou baixinho. Agora é diferente. Se quiser contar, a escutarei. Muitas vezes, falou Margot, planejei contar a você e até inventar desculpas para me justificar. Ainda bem que não o fiz, mentira só piora a situação. O fato é que não tenho justificativas. Conte assim mesmo, pediu a jovem. Não fui boa filha, desde pequena dei trabalho e preocupações. Quando criança, queria ter, era consumista, queria roupas, brinquedos etc. Na adolescência, enturmei-me, por afinidade, com pessoas como eu. Minhas amigas eram revoltadas, e eu continuei querendo mais. Papai e mamãe faziam sacrifícios, mas somente conseguiam me dar algumas coisas, não conseguiam atender todas as minhas exigências. Minha primeira relação sexual foi com um garoto do grupo. 2 amigas começaram a fazer programas, achei interessante e passei também a fazer. Não achei ruim e até gostei, porque o dinheiro vinha fácil. Fomos nós 3, minhas amigas e eu, trabalhar na casa que dirijo atualmente. Lá, era diferente naquela época, éramos tratadas indevidamente. Fiquei grávida e fui expulsa do lugar. Vim para casa e tive você. Quis me vingar e voltei. O dono, um senhor idoso, interessou-se por mim. Tornamo-nos amantes, assim, fiz com que mandasse embora sua gerente, que era uma pessoa má. Comprei a preço baixo a casa desse senhor, que era solteiro, e cuidei dele quando ficou doente. Porém, não me vinguei de ninguém. Quando passei a cuidar de tudo, ajudei as garotas, o resto foi o que o senhor Pedro lhe contou. Quando você ficou maiorzinha e começou a ser discriminada, pensei em largar tudo, mas vinha em minha mente, quem ajudará essas moças? Depois, já tinha sido, e, infelizmente, para muitas pessoas, quem foi está marcada. Se não era mais, tinha sido, e você iria continuar sendo a filha de uma prostituta. Com tudo isso, alegrei-me por ajudar financeiramente meus pais. Dei a eles o conforto que mereciam, não deixei-lhes faltar nada. Isso não justifica, mas tentei compensá-los por ter lhes dado tantos aborrecimentos. E meu pai? Valéria quis saber. Infelizmente, não sei quem é. Não tem importância. Tive vovô, tenho vovó e você. Obrigada, filha. Penso que devo me desculpar. Não, por favor. Margot colocou a mão nos lábios da filha. Sendo assim, sinto-me desculpada. Mamãe, ainda preferiria que você fosse como vovó, porém prometo, nunca mais deixarei ninguém a tratar mal e não me sentirei mais inferiorizada ao ser discriminada. Nunca mesmo. Vamos esquecer isso? Não quero esquecer, falou Valéria, quero aceitá-la e amá-la. De fato, não mudamos o passado, mas podemos fazer, no presente, um futuro melhor. E o nosso futuro será amor, nós nos amaremos. Foram dormir em paz. Capítulo 17. 5 anos depois. Valéria aproveitou as férias, foi ao centro espírita e levou a avó. Lá, conversou muito, assistiu a palestras e participou de estudos. Comprou outros livros. Visitou novamente o local de trabalho da mãe, foi com ela à tarde, conheceu toda a casa, entendeu que aquele lugar era diferente do que pensara na sua imaginação de garota mimada. Aceitou o dinheiro que sua mãe lhe deu. Encontrou-se com amigas e, dessa vez, foi diferente, sentiu-se igual a elas. Voltou para Morro dos Ventos antes de as férias acabarem, e ficou decidido que as duas, mãe e avó, iriam visitá-la. Guilherme a esperou na cidade vizinha. Ela chegou numa quinta-feira e, no final da semana, foram acampar com Larissa e o grupo de amigos. No outro final de semana, Pedro e 2 amigos foram para a reunião. O grupo de estudo estava se desenvolvendo a contento. Valéria levou todos os seus livros, até os que não havia ainda lido, para a biblioteca do grupo. Passaram a ler, comentar e entenderam que se aprende muito com histórias. As aulas começaram. Todos os alunos voltaram animados com a certeza de que o espírito de Carmélia, a moça de branco, não iria mais assustar ninguém. Valéria compreendeu que gostava demais de ensinar.
Foi passar o dia, o domingo, com os pais do namorado, conheceu seus avós e sobrinhos, esforçou-se para não se sentir inferior, e ele a ajudou. Fez amizades com os familiares do jovem. Passou a frequentar o lar dele nos sábados e domingos que não tinham passeios. Almoçavam e conversavam muito. A família de Guilherme, como os amigos, eram pessoas alegres. Numa quarta-feira à noite, quando os dois estavam sentados num banco na praça, Guilherme falou. Contei a eles. Contou o que e a quem? Valéria não entendeu. De sua mãe aos meus pais. E aí? Escutaram calados, respondeu o moço. Depois, mamãe comentou que sentia que você escondia algo, que gosta de você e que o que realmente quer é que sejamos felizes. E agora? Quis Valéria saber. Tudo ficará bem. A jovem ficou apreensiva e, no domingo em que foi visitá-los, foi tratada como sempre, enquanto ajudava a sogra a lavar a louça, olhou-a e falou emocionada. Obrigada. As duas se abraçaram, e Valéria chorou. Foi aceita, e ninguém mais comentou o assunto. Margot e Alba foram visitá-la, Valéria as acomodou no seu pequeno apartamento. O casal de namorados as levou para passear, apresentou-as a todos. Foram muito bons esses passeios, e essas visitas passaram a ser constantes. Os moradores da cidade descobriram o que Margot fazia. Fofocaram. Comentavam com Valéria, que, amadurecida, escutava e respondia. É isso mesmo, minha mãe é dona de um bordel. Ela é uma pessoa maravilhosa, e eu a amo. Não me importo com o que ela faz. Você se importa? As respostas eram mais ou menos assim. Depois de umas 5 vezes, ninguém mais ousou comentar com ela, e logo outros assuntos passaram a ser alvo de fofocas. Depois desses comentários, quando Alba e Margot foram visitá-la, Valéria fez questão de sair com elas, abraçá-las em público. Ai, se alguém ofender minha mãe, pensou ela determinada, receberá a resposta adequada. Mas ninguém o fez, e os pais de Guilherme as trataram bem. Guilherme e Valéria compreenderam que de fato se amavam e decidiram se casar, planejaram fazer uma cerimônia simples. Convidaram os parentes de Guilherme, que eram muitos, os amigos de Morro dos Ventos, e ele fez questão de convidar alguns amigos da cidade em que estudou. A noiva tinha somente a avó e a mãe de familiares, não convidou amigos, mas fez questão de que estivesse presente o grupo espírita que tanto os ajudou. Casaram-se no cartório, depois foram ao centro espírita, onde os amigos se reuniram para orar por eles. Valéria estava linda com o vestido de noiva e, no cartório, entrou de mãos dadas, de um lado com a avó e do outro, com Margot. As duas estavam emocionadas, radiantes de alegria. Os pais do noivo fizeram uma festa, e a cerimônia não foi tão simples assim. O importante é que o casal estava realmente feliz. 5 anos se passaram. Morro dos Ventos estava modificada. O grande hotel do morro era um sucesso. Outros 3 foram construídos, um na Praia Brava, e os outros 2 na cidade. O comércio era movimentado, e a escola estava com todas as suas salas ocupadas. Funcionava lá também o curso médio. Valéria continuava lecionando, havia outros professores de inglês. Guilherme se tornou um empresário de sucesso, continuava trabalhando também como agrônomo. Infelizmente Toninho não construiu seu sonhado orfanato, mas ajudou na construção de uma creche, mas não viu funcionando, pois ele desencarnou antes da inauguração. A creche recebeu o nome dele. O que Toninho legou mesmo a todos da região foi seu exemplo de vida. Valéria e Guilherme tiveram um casal de filhos. Moravam na cidade, numa casa bonita, ao lado, construíram uma menor para Alba, que estava ficando muito com a neta. Margot vinha com frequência visitá-los. O dia era, tanto para o casal como para o grupo, especial. O centro espírita estava fazendo 5 anos. Iam receber os amigos que vieram ajudá-los na época das dificuldades. Valéria conversava com a avó. Minha neta, contou Alba, conhecer, aprender e entender o espiritismo me fez muito bem.
Estou me lembrando de que, no ano passado, nesta época, estive muito doente e junto tive uma gripe forte, pensei que ia morrer e até senti que seria bom se isso acontecesse. Entendi, concluí, que muitas pessoas desejam morrer para se livrar de situações difíceis, dolorosas, esquecem-se de que tudo passa, e as dores também. Fiquei depois chateada por ter desejado morrer, porém entendi que não devemos nos preocupar com esses pensamentos, mas também não devemos alimentar essas ideias. Tenho a certeza de que não irei procurar a morte, porque, com certeza, ela me encontrará um dia. Não tenho medo da desencarnação depois que compreendi que a vida é uma, ora estamos lá, ora cá. Escutei uma palestra na semana passada, no Centro Espírita, foi uma senhora quem deu. Ela abordou o tema, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Ela disse que muitas pessoas não entendem por que devemos pedir para receber. Deus não sabe do que necessitamos. Deus é o doador, somos os receptores e, para recebermos, temos de estar receptivos. Recebemos conforme nossa receptividade, que é variável, e devemos alargá-la e não estreitá-la. A insistência em procurar, pedir e bater é para que se alargue a capacidade receptiva, dar abertura ao doador. Então essa insistência não é lembrar a Deus das nossas necessidades, mas estabelecer em nós condições de receber. Aí tenho pedido, pensando estar receptiva. O que pede, vovó? Valéria, curiosa, quis saber. Para ter paciência na doença e não mais pensar ou querer desencarnar. Se a vida continua, quero fazer essa mudança em estado espiritual de equilíbrio, e isso inclui estar onde se necessita. Se ainda estou encarnada é porque devo viver no plano físico, e bem. Peço também para entender, assimilar e colocar em prática o que estou aprendendo na doutrina espírita. Foi uma dádiva conhecer o espiritismo. Concordo com a senhora, vovó. Margot chegou, como sempre, trouxe presentes para os netos. Dessa vez informou: filha, estou deixando cada vez mais Marcinho cuidar dos meus negócios. Comprei um apartamento para cada um dos netos. Você é minha herdeira, mas receberá somente o dinheiro que tenho guardado num banco e o prédio da casa noturna. Irei ainda lá, mas diminuirei minhas idas, quero ter certeza de que Marcinho cumprirá minhas ordens. Isso é bom, mamãe. Poderá se mudar para cá. Não tenho planos de morar aqui. Gosto do agito de cidade grande. Depois, sogra não é para ficar perto. Foram todos à reunião festiva no Centro Espírita. Fazia 3 anos que tinham construído o espaço em que se reuniam, era confortável, simples e bonito. O salão grande lotou rapidamente. Silmara, Cláudio, Alice, Silvio e outros companheiros foram para prestigiá-los. Pedro havia desencarnado. Cláudio fez uma esclarecedora palestra, Silmara, a oração. Guilherme pediu para agradecer. O agrônomo agradeceu primeiro a Deus, depois a Jesus, Maria, aos bons espíritos e não se esqueceu de Pedro, que agora fazia parte da equipe espiritual. Rogou a Deus que permitisse que continuassem recebendo ajuda e esclarecimentos e que isso fosse compartilhado com todos que ali, naquele simples local, vinham em busca de consolo e orientação. Fez um resumo do histórico daquele centro espírita. Tudo começou, contou Guilherme, com a construção do Hotel do Morro, quando um fantasma, uma desencarnada que lá ficava e não queria ser despejada, foi à escola assustar. Aí muitas coisas aconteceram. Então, agradeço também a Carmélia, a famosa moça de branco, porque foi para nos livrarmos dela que tantos benefícios recebemos. Somos realmente gratos a esse espírito e a esse acontecimento, que parecia, naquele momento, ser muito prejudicial. Guilherme deu por encerrada sua pequena explanação, olhou para a esposa e sorriu. Valéria, que continuava encantada com seu sorriso, sorriu também. Estavam deveras contentes. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.